Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Vocês aí que estão nos ouvindo, esse é mais um episódio do Dr. Canalha Cast. Você não acreditava, mas chegamos ao 9º episódio. Depois de falarmos de Fundação, de falarmos de Duna, agora nos reunimos para falar de Matrix. Tá aí na iminência de sair mais um filme, né, da franquia Matrix, e nós vamos falar da origem de tudo, do primeiro Matrix, do pai ou da mãe, a Matrix, né, a Mater, de todos os outros filmes, inclusive dos animes que vieram por aí. Então hoje nós vamos comentar sobre Matrix. Pessoas queridas, o que nós temos para falar hoje? Qual a expectativa de vocês para essa nossa conversa de hoje? Eu já sei que Drills é o grande fã de Matrix, ele não passa um ano sem assistir Matrix de novo, né? Então, meninos, qual que é a expectativa de vocês, né? Não para o lançamento, mas para a nossa conversa de hoje. O que vocês gostariam de trazer para o nosso bate-papo? Drills, por que é o seu filme anal? O filme que você vê todo ano? Olha, assim, primeiro é um filme anal porque não dá para ser oral, né? Para ver de hora em hora, né? Porque ele tem mais de 1 hora, inclusive, né? Inclusive não ia ter jeito, né? Então, mas cara, o Matrix é um filme que teve um impacto tão forte para mim, assim, e eu enxerguei tanta coisa, e eu vi tanta coisa nesse negócio, e eu gosto de rever. Né? Eu tenho um grupo de filmes aqui em casa que eu assisto pelo menos uma vez por ano, né? E o Matrix é um deles. Né? Outros são Contato, alguns A Chegada eu comecei a ver todo ano, ET eu vejo uma vez por ano. Mas o Matrix eu fui bastante assim constante nisso, né? Assisti o filme e adorei assim que ele saiu em mídia, né? Em DVD, eu comprei o DVD, meu DVD do Matrix era todo chumbado de tanto que eu tinha assistido. Aí ele saiu em Blu-ray, comprei de novo, porque o DVD já estava fodido. E eu continuo assistindo, eu assisto uma vez por ano, e esse ano eu já tinha assistido ele lá no comecinho do ano, e já assisti de novo, para refrescar a memória para essa conversa. É um filme que eu curto bastante, e eu me divirto bastante com ele mesmo, 21 anos depois, né? 22 anos depois, eu ainda curto bastante assistir esse filme. Sim, eu também tenho uma história de afeto com o Matrix, mas eu queria ouvir Joá primeiro. Por que Joá curte Matrix? Cara, gosto demais. Desde a primeira vez que eu vi, foi assim. Pra você ter ideia, cara, quando eu fui ver com meu irmão no extinto Cinema Palladium, aquela sala maravilhosa que tinha aqui em Belo Horizonte, que hoje virou um teatro, né? Cara, eu fui ver com meu irmão na sessão da meia-noite. E aí, quando acabou o filme, cara, eu lembro de olhar pro meu irmão e falar, cara, me segura, porque eu tô tonto. O filme foi tão impactante pra mim que eu não conseguia andar direito, cara. Eu saí tonto do cinema. Eu acho que foi um dos últimos filmes que me deixou tonto, assim. Depois de assistir um filme e ficar tão impactado, cara. Eu acho que eu não assisto todo ano, não, cara, igual o Drills, mas eu acho que é um dos poucos filmes que quando eu revejo, na hora que acaba e começa a tocar o Rage Against the Machine, cara, a minha vontade é de pular do sofá e de sair dando porrada, sabe? Tipo, vamos pra revolução, cacete. Puxa vida, puxa vida. E é interessante, gente, que a minha relação com Matrix ela é muito doida, porque o primeiro trabalho que eu consegui como professor regular, que eu já te dava aula antes, mas eu dava aula aquelas coisas assim, dá uma aula aqui para mim, dá uma aula aqui ali, dá uma aula no curso de especialização, eu estou precisando de dar umas 3 aulas sobre determinado assunto, e aí quando eu arrumei o primeiro emprego regular numa faculdade, me ofereceram uma aula para dar aula de filosofia, aliás, minto, de ética empresarial num curso de administração. Eles já tinham tentado colocar, na época, era novidade dar curso de ética para administrador, e as pessoas não acreditavam na existência de uma ética para administradores, pelo menos os alunos pelo menos não acreditavam nisso. E aí me chamaram para dar aula de ética, e nessa brincadeira de dar aula de ética lá, o pessoal gostou
de mim, eles já tinham tido experiências com filósofos, e a dificuldade dos filósofos da época, dos professores de filosofia da época, de falarem a linguagem da galera e tentar traduzir, né, os conceitos e as noções para a galera da administração, acabou motivando o pessoal a me convidar para pegar outras disciplinas na área. Então, eu comecei a dar filosofia e ética para agronomia, zootecnia e veterinária, que era uma loucura, porque o pessoal fala assim, pô, mas para que eu estou estudando filosofia? Eu vou mexer com plantação, eu vou mexer com criação de porco, de coelho, né? Eu vou mexer com tratar perna de cavalo, né? Fazer inseminação artificial em vaca. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? E era uma galera que ela veio, era uma demanda reprimida desses cursos, então era uma galera que veio muito do filho de fazendeiro, então aquela galera que não tinha muita noção do valor da filosofia, né? E aí um recurso que eu usava na época era usar filmes para poder tocar as pessoas e utilizar para discutir conceito. Eu nunca fui de ficar falando da teoria no sentido da história da filosofia, que é o erro de muita gente que vai dar aula de filosofia, você começa a dar aula de história da filosofia, né? Então lá no início tinha fulano, ciclano, beltrano, e as ideias foram mudando, e isso acaba ficando muito chato, né? Então eu sempre pensei em usar filmes para trazer para a realidade. E aí eu já conhecia Matrix e eu falei, bom, esse filme ele vai me servir. E aí eu comecei a discutir tanto a questão da ética e da filosofia a partir de Matrix, e ao mesmo tempo eu comecei a apelar também, como eu já sentia naquela época falta de formação científica na galera, utilizar Matrix para discutir a noção de ciência e de como o pensamento científico se separa, né, do pensamento senso comum e como que o pensamento científico pode te, digamos assim, te dar um certo poder de sair do lugar onde você está, te libertar de um determinado aprisionamento. E, cara, eu tenho um amor pelo Matrix, assim, eu acendo uma vela, daquela galera que acende vela todo dia, para as irmãs Wachowski, não tanto por causa da obra, mas pelo que a obra me proporcionou, porque, na realidade, Matrix é tributário de um monte de coisas, né? É uma grande salada, mas é uma salada muito bem construída, especialmente o primeiro filme, né? É uma salada muito bem construída. E só para encurtar e a gente continuar a conversa, eu acho que está mais atual que nunca. Eu estava vendo outro dia um filósofo mencionando uma matéria, uma pesquisa que foi feita, e recentemente eu fui procurar essa matéria, é uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, que pesquisou 2.002 pessoas entrevistadas, né, em 152 municípios de todos os estados do país e do Distrito Federal. Nessa pesquisa, 4,6% das pessoas acham que não existe inflação, que os preços nos supermercados estão iguais. E 18%, pasmem, das pessoas acham que não teve alteração no preço das farmácias. Eu fico pensando, quando eu ouço isso, que tem gente vivendo na Matrix, né? Tem gente vivendo uma realidade paralela, né? Então eu acho que mais do que nunca a gente precisa discutir, precisamos falar sobre o Kevin. E o Kevin, no nosso caso, é alguém que nos mantém dentro da Matrix. Então é nesse sentido que eu revisito o filme, estou doido para ver aí a versão da Matrix com o Joãozinho Palha participando, John Wick, né? Ver o que é que nos aguarda nessa versão. Ó, uma coisa eu sei. O quê? Nessa versão não tem mais nada cabeado, é tudo Wi-Fi. Ah, com certeza. Pois um erro. às vezes eu me pego perguntando, né, será que teria como ter aquele filme com esse telefone celular, cara? Tem telefone celular no filme? Tem celular no filme? Não, tô dizendo, mas celular do jeito que é hoje, não tinha telefone. Hoje em dia o a gente tem smartphone, o smartphone, né, cara? Isso é uma coisa que a gente vai ver. Eu quero ver como eles vão lidar com isso. Bom, mas a gente não está aqui para discutir um filme novo, né? Mas isso dá um certo apetite na gente. Ah, com certeza. O filme antigo ignora o Tesla, né? O Tesla até energia elétrica, o Wi-Fi já fazia, né? A galera dona do cobre que não deixou, segundo as teorias da conspiração, a tecnologia ir para frente, né? É verdade, é verdade, é verdade. Cara, pensar que Matrix é de 99, né? E não envelheceu, né, cara? Não, não. E a estética porque a estética já tinha algo de retrô, ela era moderna, mas eu lembro por exemplo, os números da Matrix era aquele brilho de fósforo, né, dos monitores verdes, né? Então ela já tinha uma cara retrô naquela época. Então, eu acho que ela envelheceu super bem, né?
puxa, marcou época. Eu acho que o lance de envelhecer bem aí na questão estética tem uma sacada no filme, que é o seguinte: a gente estava no ano, sei lá, século 22, quando acontece a hecatombe lá e a humanidade é dominada. E o Smith tem uma hora que ele está conversando com o Morpheus, se eu não me engano, e que ele fala assim: olha, a gente fez a primeira versão da Matrix, era um mundo onde todo mundo se dava bem, não tinha desigualdade, todo mundo tinha emprego, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha recurso, todo mundo se divertia e tal, não sei o quê. E não deu certo, cara. As pessoas começaram a ficar doidas. Aí a gente foi procurar uma época conflituosa, que foi o fim do século XX, e criamos a Matriz com base nesse modelo, que é uma época cheia de conflitos entre as pessoas, cheia de necessidades e desigualdades e tal. Então, essa sacada de que eles foram buscar uma época para criar a Matrix e as pessoas viverem ali dentro, foi uma grande sacada, cara. Esse filme não envelhece nunca, né? Porque essa época está fixada no modelo virtual que eles criaram. Foi uma grande sacada esse negócio. Cada vez que eu assisto o filme, eu penso, cara, como isso foi bem pensado. E, ao mesmo tempo, ele é uma descrição, justamente por causa disso, uma discussão do capitalismo que vige, né? Então, a gente, de alguma forma, está preso dentro desse desenho. Todas as nossas ações, né, estão presas desse desenho, que é o desenho capitalista e um desenho, vamos dizer assim, de um modelo econômico, né? Eu acho que eu falei num programa anterior, né, de um psicólogo americano, ele estudou na Suíça, mas ele é norte-americano, que é o James Hillman, que fala que o mundo inteiro reza para um único Deus. A gente não tem várias religiões, as pessoas estão equivocadas, a gente tem uma, que é a religião da economia, do mercado, né? Então, dos talibãs aos monges do Tibete, do Nepal, né, do Butão, os shintoístas, todos... Todos acreditam no poder de um pedaço de papel. Isso, exatamente. Exatamente aquilo que o Harari chama de ficção. Né? Nós temos aí uma ficção, um pedacinho de papel ou uma ação virtual, alguma coisa assim, e estamos convencidos da existência do valor desse troço. Isso é muito de lascar. O Cláudio, eu queria puxar aqui, você estava falando, né, dessa pesquisa do Paraná Pesquisas, que tantos por cento das pessoas não vê inflação, não vê alteração dos preços e tal. Eu lembrei daquela cena em que o agente Smith está conversando com o Cypher, eles estão combinando a traição lá, e etc e tal, e ele fala assim, cara, eu estou olhando para esse bife aqui, eu sei que esse bife não está aqui, eu tenho plena consciência de que esse bife não está aqui, mas quando eu colocar ele na minha boca, a matriz vai me dizer que ele é suculento, que ele é macio, e descreve várias características do bife, e ele fala assim, é isso que eu quero, isso é real para mim, eu não consigo diferenciar isso da realidade. Ou seja, ele escolhe, naquele momento, o Cypher escolhe essa outra realidade para viver nela porque ele se sente mais confortável nela. Porque ela conforta. Né? E eu estou vendo várias pessoas, eu entrei em umas discussões em rede social nessa semana, que eu fiquei assim meio chocado, sabe, com pessoas falando o quanto está melhor o mundo hoje do que era 10 anos atrás. E quando você começa a perguntar, mas o que exatamente melhorou? Ah, não sei o quê. Então, os caras se enrolam e não conseguem dar uma justificativa para a coisa, entendeu? Mas aí você começa a perceber que o cara ignora a carestia que está instaurada, ignora a miséria que tá retornando, ignora a desigualdade, né, das pessoas, as dificuldades que as pessoas que têm renda menor estão vivendo. E eu não estou falando do Brasil, não, estou falando do mundo. Eu tenho amigos norte-americanos que têm essa visão maluca. Na verdade, amigos de amigos, né? Principalmente meus amigos norte-americanos são todos bem conscientes, assim. Né? Mas eles têm uns amigos que entram na conversa e começam a fazer uns comentários que eu falo assim, cara, em que mundo que esse cara está vivendo? Nós estamos vivendo no mundo hoje, como é que eu vou dizer? A Matrix concretizada na cabeça de certas pessoas. Eles estão escolhendo viver num mundo que não existe. Não existe esse mundo. Né? Mas eles se sentem confortáveis em acreditar que estão vivendo nesse mundo. Eu não sei quanto tempo isso se sustenta. Toda vez que eu começo a conversar com uma pessoa dessa, eu lembro dessa conversa do Cypher com o agente,
E ele falando do bife, etc e tal, e ele falou assim, eu curto esse bife falso. O bife não existe, mas é isso que eu quero. Cara, que loucura isso. Cara, isso me remete muito à visão, né, que as irmãs Wachowski colocaram isso no filme de alguma forma, em vários momentos, mas é a ideia de Maia, né, lá do hinduísmo, que é a deusa das ilusões, né, e que na realidade a gente não teria uma ilusão, a gente teria uma ilusão dentro da outra ilusão. Então as ilusões elas vão se acomodando para manter a gente preso num mundo que envolve a senso-percepção, os sentidos, mas na lógica dos indianos também as emoções, né? Então assim, o que me apavora me assusta e me afasta. Então eu moldo a minha senso-percepção, né, a minha percepção da realidade, para aquilo que me tranquiliza, que me acalma, que acalma os meus desejos, ou que me aprisiona na busca da satisfação desses desejos. E é isso que parece que move muita gente, né? Então esse desequilíbrio que é essencial para o crescimento, a concepção do equilíbrio, da maturidade, né? A ideia de maturidade vem de desequilíbrio, de amadurecer, de crescer, né? Aí eu me lembro daquela história que a Elza Soares conta, né, quando ela foi a um programa de calouros, lá na primeira metade do século XX. Foi o Ari Barroso, não é, que era o autor de Aquarela do Brasil, e ele apresentava um programa de calouros e a Elza Soares chegou lá com um vestido emprestado, magérrima, aquela mulher preta pobre, né, completamente diferente do padrão classe média que o Ari Barroso estava acostumado, e ele solta de um jeito muito irônico, né? De que planeta você veio, minha filha? E aí a Elza conta que ela deu um choque, ela dá uma de Morpheus, né? E dá um tombo, né, no Ari Barroso. Ela vira e fala assim: do planeta fome, seu Ari, do planeta fome. Né? E aí vai fazer a apresentação dela e conquista todo mundo com aquela voz espetacular que ela já tinha naquela época, ainda jovem, né? E eu acho que talvez o que a gente precise, você fala, né, você não sabe quanto tempo isso vai sustentar, isso vai se sustentar enquanto a gente não conseguir fazer isso, introduzir um vírus na matriz, na matriz, né? Introduzir um Neo ou um Morpheus ou uma Trinity, alguém que vire e convide as pessoas de um jeito especial a fazer o exercício, que é o exercício platônico, né, de você se afastar do mundo ilusório, subir até um nível de raciocínio, de conhecimento, e depois descer para libertar os outros. Então alguém precisa sair daí. E não adianta a gente não falar a linguagem dessas pessoas. Uma coisa que fica claro quando nessa alegoria da caverna do Platão, que muita gente interpreta de uma forma simplória, né, tem um exercício aí que é fundamental, que é o exercício das duas dialéticas, né, da dialética ascendente, que é quando a pessoa vai aprendendo ela mesma a sair da Matrix, né, I know Kung Fu, né? Você vai aprendendo, vai recebendo os uploads, né? Ou vai downloadando as coisas, vamos dizer assim, né? Vai recebendo aquela nova compreensão do mundo e depois volta, faz o que ele chama de dialética descendente, traduz isso numa linguagem que as pessoas possam entender. E essa linguagem, às vezes, ela tem que ser paciente, ser educada, ser gentil. Mas, às vezes, é preciso de uma Elza Soares, que chega e rasga o peito, sabe? E mostra ali a verdade, né? Que aí, brincando com outra série, né? Que a verdade está lá fora. E não se trata dos discos voadores, sabe? Será que o Prometeu moderno, em vez de ter que buscar o fogo dos deuses e levar para a humanidade, ou talvez o Prometeu moderno tem que ter uma agulha para furar a bolha, né? Eu acho. Mas, gente, eu vou jogar uma areia aí na farofa de Vamos lá. vocês. É o seguinte, é uma visão meio um mix de Jean Baudrillard com Noam Chomsky que eu tenho na minha cabeça, que é o seguinte: as pessoas montam a realidade de acordo com a informação à qual eles estão expostos, né? Então, hoje, eu vejo dois problemas nisso. Uma é essa estratégia de fire hosing, né? Fire hose é a mangueira de incêndio, né? Aquela mangueira de alta pressão. Então, essa estratégia de fire hosing, de estar constantemente bombardeando as pessoas com as notícias mais escalafobéticas do mundo. Gente, a gente chega hoje
e tá vendo essas agências de checagem terem que desmentir as coisas mais absurdas, né? Assim, coisa que uma pessoa normal ia olhar para aquilo e falar assim, bicho, isso não tem o menor cabimento, mas as pessoas estão acreditando nessas coisas. Mas é por isso, elas estão sendo bombardeadas o tempo todo com esse tipo de informação escalafobética e começaram a acreditar em tudo, e elas passam isso ajuda eles a viverem nesse universo louco que não tem contato com a realidade, né? O cara monta aquela realidade dele ali no WhatsApp, cara, e ele vai lá e não percebe que a carne que custava 20 conto o quilo está custando 80. Ele não sente isso, ele não vê que isso está acontecendo. O cara está entrando numa pitimba federal e não está sentindo. Sabe, é esse tipo de coisa, e é uma escolha. Isso eu estou entendendo que as pessoas estão escolhendo isso, sabe? Não sei se elas veem o que está lá fora e falam assim, eu vou me isolar aqui, senão eu vou ficar doido, ou se ele nem consegue ver lá fora. Ele acha o legal dele é aquele mundo que ele está vivendo no WhatsApp ali. É a fantasia dele, né? Exatamente, recebendo notícia atrás de notícia atrás de notícia. Eu vi recentemente, eu não lembro se foi na HBO, eu acho que foi na HBO, um documentário sobre o QAnon. Cara, como é chocante o negócio, porque foi um cara que de repente começou a publicar nos chans, né, da vida aí, umas coisas completamente sem nexo. O cara diz que trabalha para o governo, é um cara muito bem informado, etc. e tal, e começa a soltar mensagens cifradas, assim, como se ele fosse Nostradamus. E as pessoas começam a acreditar no negócio, as coisas vão dando errado, as coisas que ele fala não acontecem, e eles começam a criar teorias sobre o que o cara falou, por que aquilo não aconteceu. Ah, nós interpretamos errado, ele queria dizer aquilo. Não, ele jogou essa notícia aí para enganar os opositores, entendeu? E aí eu vi esse documentário, etc. E eu estou vendo isso acontecer na minha volta. Eu tenho pessoas do meu círculo de relacionamento que são desse jeito. Rodrigos, Oi. Eu lembrei do episódio aqui do tempo que eu estava lá em Portugal fazendo mestrado, e a gente foi numa palestra, era tipo assim, não sei se diria que era uma palestra, mas era como a universidade reconhecendo o feito de um aluno, que uma pesquisa de um aluno foi super premiada. A pesquisa do cara era, ele instalou microfones na universidade, um algoritmo escutava tudo que todo mundo falava, identificava que tipo de produto as pessoas queriam, analisavam e faziam um mapa do que as pessoas estavam buscando. Cara, isso dentro da universidade, a universidade comemorando que o aluno tinha feito um dispositivo de vigia. Se você visse a postura do aluno, cara, ele postava, sabe aquela coisa de machão que projeta a pelve para frente? Eu sou fodão? Essa era a postura dele. E um monte de professor universitário lá, de doutorado, mestrado, e ninguém perguntou ele sobre a problemática da coisa. Aí tava eu e um amigo, que é um professor da Universidade Federal do Ceará, nós estamos comentando, mas isso é absurdo, olha o que esses caras estão falando. Aí a gente foi perguntar, né, da questão do panótico, né, dessa coisa da vigia o tempo todo. Cara, velho, o moleque não sabia responder. Isso dentro da universidade, cara. Rapaz. Não passou nem pela cabeça dele isso quando ele concebeu o negócio. Não, jamais. Isso que o mais louco é isso, porque não é só quem tá se sentindo confortável viver na fantasia, né? Não por acaso que a lógica de consumo de aplicativo é do vício, né? Mas quem produz isso também não está pensando no que está acontecendo. Isso que é o mais louco, sabe? Não tem um pensamento ético. É tipo assim, eu consegui fazer um algoritmo aqui que vai vender pra caralho, mas assim, porque toda a loja do mundo vai querer saber quem está entrando no shopping quer o quê. Não pensou que a galera está vigiando, né? Estou te vigiando e você não está prestando atenção. O próprio Harari, né, que vocês falaram do Harari, assim, muito do livro dele tem uma
posição até otimista, eu acho, assim, sabe? Uhum. E tem umas horas que você fica assim, cara, isso aí vai dar merda, velho. Até ele já admite que algumas ideias deu merda, né? Que Uhum. ele achou que podia ser um grande. Que nem aquela coisa de quando começou a pandemia, muita gente otimista, não pela pandemia, né? Mas de ser uma chance das Do pessoas mundo se refazer, né? se refazer, né? E foi pior do que todo mundo podia imaginar, cara. Isso é muito doido. Cara, isso que vocês dois falam me lembra muito uma coisa que acho que a gente até discutiu num encontro, uma das lives anteriores aí, né, dos podcasts anteriores que nós gravamos, que é a ideia de que há espaço limitado na nossa consciência ou na nossa cognição para uma quantidade limitada de informação. Então, para alguma coisa entrar, algo tem que sair. Né? E senão as coisas ficam estáveis ali e a gente constrói uma realidade em torno disso. Né? Aí eu fico lembrando lá, as pessoas hoje em dia se habituaram a falar mal do Descartes, né, do René Descartes. Aquela história, né, de separação de mente e corpo, que as pessoas atribuem a ele. Mas tem umas coisas que ele fala que são extremamente interessantes. Aliás, tem muitas coisas que ele fala que são extremamente interessantes. Né? Uma delas é que o Descartes, como ele desconfiava que tudo que passava pelos sentidos podia ser falso, né, porque ele sabia que os sentidos nos enganam, então ele falava que a única coisa que era real era o pensamento da pessoa que pensava. Então, na realidade, a única noção de realidade e concretude que podia ser estabelecida era um produto do próprio pensamento daquele que pensava. Então, a frase famosa, né, o cogito ergo sum, né, o penso logo sou, ou existo, é fruto desse exercício aí de luta, né, contra um mundo que ele sabia que o que passava pelos sentidos tinha grande chance de ser falso. Não necessariamente seria. Né? Então, isso tá em toda a obra dele, inclusive na noção de plano cartesiano, né? Que você tem lá o X, o Y, que a gente está acostumado a ver, que é uma matriz, né? E o Z, o plano que dá as três dimensões. Então, essa representação no plano cartesiano, ela é uma representação, por assim dizer, pelo menos na minha percepção, eu não sou filósofo de formação, pode ser que eu esteja redondamente enganado, né? Mas dessa tentativa da nossa mente, né, estabelecer uma representação daquilo que é. Né? Agora, isso que eu represento na minha mente como sendo a partir daquilo que eu vejo, do meu pensamento, é extremamente permeável ao pensamento, a outras ideias. Né? Então, o meu pensamento ele não é puro, ele não é limpo. O próprio Descartes fala disso, né? Dessa necessidade de se exercitar ou de se trabalhar a razão. E, aliás, todos os filósofos falam disso. Né? E aí eu entro com uma conversa que a gente já teve em outros encontros, que é a ideia de meme lá do Richard Dawkins, né, no Gene Egoísta, que ele fala que do mesmo jeito que os genes evoluem, as ideias evoluem, e que existiria essa menor unidade cultural, menor unidade de cultura de informação, essa menor ideia, né, que seria o meme, que se articularia, formaria ideias, e essas ideias não necessariamente são válidas, né, mas para a pessoa que as tem, elas têm igual valor. Né, uma ideia concreta e verdadeira, digamos, factualmente embasada, ela tem o mesmo valor, né, para uma pessoa que não compactua dessa noção de uma ideia equivocada. E aí esse é o grande problema. Na cabeça da gente tem um espaço limitado para essas ideias. Para que uma coisa entre, outra tem que sair. E aí o grande desafio é como criar mensagens, como trabalhar essas ideias para que elas possam entrar naquilo que os gnósticos chamavam de gnosia, né? Os neoplatônicos também, né? Aquilo que é a consciência das coisas, a consciência dos objetos. Como é que eu vou reconhecer o que é percebido de uma forma correta, né? Ou de uma forma mais, vamos dizer, factual, e não vai ficar preso numa ilusão, numa fantasia sobre aquilo. É muito louco pensar isso. O Cláudio, né, falou dessa ideia de que você tem um espaço limitado, né, na sua mente e tal, e para entrar uma ideia nova, uma informação nova, alguma coisa tem que sair e tal. Isso combinado com essa estratégia de firehose, né, de bombardear as pessoas constantemente com todo tipo de informação, as mais escalafobéticas possíveis, vai criando essa volatilidade, né?
Ou seja, é mais chance de uma informação que realmente esteja ligada. Se você tem uma informação que está ligada com a realidade e você tem 5.000 informações que são completamente escalafobéticas e são desinformação, na verdade, a chance daquela única informação real ser cuspida para fora é muito grande. E até porque as pessoas vão pegando essas ideias malucas e juntando uma com a outra, e eles montam aquela realidade ali onde as coisas reais, de fato, não encaixam, não tem espaço para elas. Uhum. Né? E você vê isso nesse documentário sobre o QAnon, é nítido isso, como que as coisas que realmente estão acontecendo não tem espaço na cabeça dessas pessoas, depois de um tempo. E eu estou vendo isso acontecendo aqui. E aí a gente pensa, né, lá no filme, que tem toda aquela infraestrutura maciça, né, em escala planetária, para manter esse universo paralelo, enquanto que isso está se materializando aqui na nossa realidade com coisas muito, muito absurdamente mais simples. Uhum. Quando o Zuckerberg começa a falar lá do metaverso e tal, não sei o que, eu falo, cara, você não assistiu Matrix, não, velho? Você não assistiu O Exterminador do Futuro? Para com isso, velho. Você está querendo fazer aquilo ali, cara, e não somos nós que vamos ganhar essa briga. Né? Tá certo que são obras de ficção e etc e tal, mas quando você vê a opção do Cypher, né, lá no filme, tá se materializando nos seus vizinhos, cara, pô, acho que a gente tem que prestar atenção em alguma coisa, né? Eu acho que a gente já está numa distopia, né? E é uma distopia que é baseada em alguns elementos que são de origem biológica, que são da própria condição evolutiva humana, e outros são base na cultura. Então não precisa daquele aparato todo. Então aquele aparato tecnológico das máquinas lá, ele é todo uma... É claro que ele foi pensado assim, mas a gente pode repensá-lo de novo como uma metáfora para a realidade que a gente vive. Da mesma forma que a caverna do Platão lá atrás, né, ela era muito mais do que para explicar que o Platão, porque as pessoas têm essa ideia, né, que o Platão ele concebia o mundo como dualista e tinha o mundo das ideias, né, e que lá o mundo das ideias era perfeito. Na realidade, o que ele queria dizer é o seguinte: esse mundo aqui, ele é falho, ele é cheio de problemas, ele gera desconforto. Então, se a gente quiser pensar alguma coisa com clareza, a gente tem que ir ao mundo das ideias, tem que construir um mundo idealizado, mas esse mundo idealizado ele precisa retornar a esse mundo aqui para botar ordem na bagaça, né? Porque aí, pulando da Grécia para os latinos, né? E até por origem indo-europeia da coisa, mater, né, de matrix, de matéria, tem a ver com o rerum, com a realidade, com a coisa que está aqui, com aquilo que nos contém. Então, o que o Platão fala não é nenhuma, sabe assim, eu acredito que tem um mundo perfeito, sabe? Não, o que ele está dizendo é que existe um universo onde as ideias são concebidas e existe um universo onde a gente está preso. Né? A gente não vai sair dessa condição de prisioneiro se a gente não tomar consciência. E aí é o Neo, o grande cara aí, né? A pessoa nova, o homem novo, o Messias, né? Pensando no Muad'Dib, né? Pensando em, sei lá, em qualquer das metáforas que a gente queira usar, dessa pessoa que compreende esse mundo material sob uma outra perspectiva, né? E consegue transformar esse mundo. Né? Aí, fazendo uma brincadeira com um certo ex-presidente, um ex nosso, né? Uma pessoa que tem tesão de fazer uma transformação nesse país. Né? Alguém que tem esse tesão de mudar o mundo. E esse tesão é o tesão filosófico, né? É o tesão científico, é o tesão reflexivo, é o tesão revolucionário. Eu fico pensando, foi em 1996, eu acho, ou 97, talvez. Eu escrevi era um trabalho que eu estava fazendo de semiótica, se eu não me engano, de uma matéria, uma cadeira de semiótica lá da FALE, e que eu escrevi esse trabalho, e depois o meu professor sugeriu que a gente desse uma polida para transformar no artigo, acabou que ele não foi publicado, mas porque semiótica tem tudo a ver com lente, não é? Faz lentes bifocais, a semiótica. Agora, não, agora você pule a lente. Agora que eu vou te pegar, Tem uma música dos Beatles, uma música composta pelo John Lennon, que se chama Glass Onion, Cebola de Vidro.
E aí ele vai falando um monte de Perfeito. coisas, ele fala assim, eu olho o mundo através de uma cebola de vidro. E aí quando você vai pensar no que é uma cebola, né? É Ah, aquela forma mais ou menos esférica, né? Vamos usar sim. um ponto de vista de física aqui e falar assim, vamos considerar uma esfera. Né? E ela é composta de várias camadas transparentes, né? A Sim. cebola, quando você corta a cebola, ela é bem transparente, né? Então você imagina se aquela cebola fosse de um cristal óptico. Cada camada daquela ali fosse uma lente de cristal. Pela Uhum. curvatura da lente, cada camada daquela ia distorcer a imagem que está passando, né? Que a luz está carregando por dentro dela, Exatamente. de uma forma. Então, é, é, cada experiência que a pessoa tem na vida, cada informação que ela é exposta, cada conhecimento que ela adquire, cria mais uma camada nessa cebola de vidro que ele usa para enxergar o mundo. Uhum. É essa coisa de a informação, o conhecimento, isso tudo está moldando a sua realidade. Não Perfeito. necessariamente as pessoas vivem numa mesma realidade. A gente está vivendo hoje uma manipulação da criação da cebola de vidro. A Né? Maia, a deusa das ilusões, ilusões sobre ilusões. E aí, cara, essa questão de que aparecer alguém, né, como o Neo, né, que vai sacar o que é o negócio, né? Quando chega ali no fim do filme, ele enxerga o que os outros, né, olham no código da Matrix e eles conseguem enxergar os personagens, os cenários e tal. E o Neo, ele extrapola isso, ele olha para os personagens, para o cenário e vê o código. Uhum. E a partir dali, ele desmonta aquela realidade e fala: eu sei alterar esse código para quebrar as regras às quais ele está me submetendo. Uhum. E é ali que ele domina o negócio, entendeu? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, essa realidade virtual que a gente está vivendo hoje, a gente sair dessa loucura passa por essas duas coisas. Uma é exatamente o que você falou, é a pessoa que vai entender esse negócio, e já tem muita gente entendendo isso, tem muitas cabeças Uhum. pensantes no mundo que estão entendendo isso. Mas ainda não chegaram no eu consigo alterar esse código que está estabelecido para quebrar as regras dele. Um Ninguém chegou antídoto, nessa né? solução, ninguém chegou nessa solução ainda, né? E eu acho que nem os filmes Matrix, porque a solução que eles chegam no segundo e terceiro filme não me agrada. Uhum. Prefiro criar na minha cabeça o que o Neo fez para liderar a revolução, entendeu? Uhum. Mas a gente está submetido a isso e a solução desse problema passa por isso. Isso que você falou, a pessoa, o cara que vai sacar isso, né? A pessoa, ou o grupo, ou sei lá, que vai sacar esse negócio e vai conseguir subverter essa ordem. Uhum. Isso está muito complicado, porque as forças que estão por trás dessa manipulação são muito grandes, como são lá no filme. Uhum. Né? Lá você tem toda aquela infraestrutura tecnológica, né, que sustenta esse negócio, tanto mantendo as pessoas vivas dentro daqueles esquifes, né, quanto mantendo o mundo virtual funcionando para aquelas pessoas continuarem existindo, continuarem vivas e gerando a energia que eles precisam. E hoje está nisso, cara. Essa geração de desinformação está numa espiral super veloz e a gente já percebeu que isso está acontecendo, mas a gente não consegue alterar o código. Né? Eu até Uhum. enxergo o que é o negócio. Aparece uma notícia dela, oh, isso aí não tem cabimento. Mas Cara, como que eu paro isso? mas é muito doido, porque às vezes você tá ouvindo a pessoa falar, aí você mostra a lógica da bobagem que ela tá falando, ela fala alto para não te ouvir. Uhum. Você mostra Sim, logicamente que aquilo que ela tá falando não faz sentido. Ela aumenta o volume e tenta mudar o assunto, porque ela sabe que perdeu, mas ela tem um outro argumento qualquer que não tem nada a ver com aquilo, ela joga aquele argumento para poder fugir, né? Uhum. Porque lidar com a quebra da realidade, né? Que é melhor comer um Bife bife, do Cypher. um bife do Cypher do que encarar a verdade que aquilo ali é só uma fantasia da sua cabeça, né? É um negócio É. muito doido.
voltando lá no hinduísmo, né, a gente fica preso na samsara, que é essa cebola de vidro, né? Eles falam de reencarnações lá no hinduísmo, no budismo, no jainismo, né? Mas a gente pode transpor isso aí para um linguajar contemporâneo, né? As mutações que a vida vai dando para te acomodar dentro dela. A cultura vai se adaptando para prender você sempre dentro da ideia. Já falamos disso no encontro anterior, né? O hippie, que é revolucionário um dia, um ano depois, todo o movimento é capturado pela cultura e vira moda em boutique, e aí ele continua persistindo hoje vendendo coisinha na Praça 7 de Belo Horizonte, mas sem nenhum impacto na transformação da sociedade, como teria tido no início o movimento, né? Então, e a gente está falando de capitalismo, mas isso acontece nos países socialistas, acontece em toda a cultura humana. A cultura humana ela vai sempre se adaptando para aprisionar ou para manter as pessoas dentro de um padrão, né? Um padrão que é confortável e que não muda. E o grande problema é esse, que não necessariamente o que preserva uma ideia, né, e que essa ideia se transforma ao longo do tempo para se preservar, essa ideia nem sempre preserva a humanidade, né? A gente pode pensar as adaptações, que duas ideias que hoje são próximas, mas que ameaçam a existência da gente na Terra, uma delas é o consumo de carne e o consumo de cereais, né, relacionados ao consumo de carne, por exemplo, e outra a ideia de aquecimento global, como que as ideias na sociedade vão se adaptando para evitar que a gente tome medidas essenciais para reverter os danos que a presença dessas ideias na nossa cultura, e eu sou uma pessoa que come carne, né? Eu sou uma pessoa que come cereais, né? Eu sou uma pessoa que gasta energia, né? Que tem provavelmente o meu estoque lá das paradinhas de carbono estourada, né? Mas a gente sempre arruma uma desculpa, né? Algum tipo de chave para nos manter nessa condição. Isso é muito louco. É engraçado que você estava falando aí dos hips, eu acho mais divertido os punks nessa questão, saca? Também é verdade. Que é uma coisa que eu não sabia, um professor meu estudou, ele fez mestrado, doutorado, um professor português, né, em Londres, no início dos 80, né? E aí ele foi me contar uma coisa que eu não sabia, que eu tava pesquisando o Guy Fawkes, né, no V de Uhum, Vingança, e como é que as máscaras do V de Vingança foram incorporadas nos movimentos populares de rua, né? uhum. E aí ele me contou uma coisa que eu não sabia, que quem transformou o Guy Fawkes nessa coisa não, foram os punks em Londres, e os anarquistas, os punks de Londres começo dos anos 80, que abraçaram aquele cara, que era o cara, tipo assim, o cara ridicularizado por todo mundo, né, que tentou explodir o parlamento, deu errado, e todo 5 de novembro a galera comemora que deu errado botando fogo no No boneco que boneco. representa ele, né? Uhum. E os punks abraçaram ele. Foi daí que o Alan Moore trouxe para ele, né? Os punks e os anarquistas, assim. Que era um detalhe que eu não sabia. E é divertido, assim, como o Alan Moore resgata esse cara, transforma isso numa mercadoria. Essa mercadoria fica ali marinando um monte de tempo, pegando uma cabeça ou outra, né? Que é uma mídia é uma mídia de massa, mas ela não é uma mídia igual ao cinema. E Uhum. quando ela vai para o cinema, ela explode, né, ao ponto de chegar na rua de novo, entrar para as manifestações como um símbolo de resistência, mas ao mesmo tempo que ela é o símbolo de resistência, tem uma galera faturando horrores vendendo máscara, né? Uhum. É um ciclo que se autoalimenta que nunca acaba, né, cara? Tudo que é revolucionário, o punk foi um dia, né? Vai virar mercadoria no outro, cara. Isso é muito foda. Isso aí me lembrou de uma cena. Eu estava andando no centro de BH, cara. Eu passei na porta de uma loja da Vidbula ou da Zoom, uma dessas as boutiques chiques da época, né? E tinha um manequim com uma camiseta escrito Punk's Not Dead. Cara, meu mundo caiu nesse dia, cara. Porque ali o que aquela camiseta falando de punk estava fazendo naquela loja? É Isso é por aí foda. mesmo. Isso é foda. Vira E mercadoria. é interessante, quando vocês falam isso, me lembra de novo
a filosofia, a discussão grega, né? Porque eu vou voltar lá no Platão de novo, porque tem tudo a ver com Matrix, né? Mas vou falar um pouco de judaísmo também, né? Dentro da tradição judaica, aliás, a própria Torá, né, a Bíblia judaica, ela é toda marcada, as grandes transformações lá vêm de tradição, perdão, todas as mudanças da tradição judaica vêm de uma traição, né? Desde o original lá do que os cristãos chamam de pecado original, né? De comer a árvore do conhecimento, né? Lá no Éden, até passando a todas as outras etapas, né? Você não pode olhar e você olha, você não pode fazer e você faz, né? E essa traição, ela envolve justamente o confronto entre aquilo que os judeus entendem como ah, vamos chamar cultura, né? Ou vamos chamar aquilo, a tradição mesmo, e a novidade, né? O que é bom no momento não é bom depois, e precisa se subverter isso. Tem até um Midrash, né? Um dos textos anotados nas margens da Torá, né, que fala disso. Questionam um jovem rabino, filho de um grande rabino revolucionário, né, que mudou muito a tradição e tal, por que ele fazia tudo ao contrário que o pai dele falava. Logo você, que é filho de fulano de tal, que foi tão importante, como é que você ousa, né, desobedecer o que ele faz? Ele fala assim, mas que honra eu estaria fazendo a tradição do meu pai se eu não fizesse o contrário do que ele fez, já que foi ele que fez o contrário do que era feito antes, né? E aí eu penso muito lá, o Platão, quando ele pensa, ele constrói as ideias dele, né? Ele constrói as ideias dele tentando ajustar duas ideias que eram antecessoras a ele, né, antecederam a ele, que eram as ideias do Heráclito, que tudo é mudança e o que existe é a mudança, Heráclito de Éfeso, aquela história, você nunca vai beber água ou se banhar na mesma água, ou você nem vai ser o mesmo, porque você vai ter mudado, né? E a ideia do Parmênides, que o que importa é o que é estático, a mudança não é importante. Então, o Platão ele vai criar, né, com aquela alegoria da caverna, que é a base da discussão da Matrix, né, da matriz do filme, uma tentativa de equalizar essas duas ideias, né? A ideia de que a mudança é importante, mas se tudo muda, o que permanece? E a ideia do Parmênides, não, que o importante é o estático, é manter as coisas. Então, essa coisa da traição, essa coisa da rebeldia, essa coisa da mudança, de romper a roda, né, das cebola de vidro, né, do aprisionamento, se dá a partir desse exercício da busca do conhecimento, né? Então, você busca o conhecimento, você se rala, se ferra todo, encontra o conhecimento e depois vem decodificar esse troço super complexo, trazer, apresentar para as pessoas e salvar as poucas almas que você consegue. Você vai ser perseguido por isso, né? O Neo é um exemplo claro disso. O Neo e as pessoas que o libertaram, né, e as pessoas que ele liberta, são perseguidas, né? Zion, né, o Sião, né, é atacado o tempo todo justamente por causa disso, né? Dessa luta eterna. Mas é importante que haja essas duas forças. A gente volta lá atrás, eu estou viajando para caramba, nos hexagramas do I Ching, né? Que é basicamente uma relação binária, né? O hexagrama ele é resultado de um trigrama. Um trigrama são, na realidade, três junções do Yin, que é aqueles dois tracinhos interrompidos que a gente vê, né, seria o equivalente ao zero, e o Yang, que é um. Né? Então a gente tem aí, lá no Tao Te Ching, né, no I Ching, nesses grandes textos que falam do Tao, né, essa oposição entre 0 e 1, que formam toda a vida. Quando a gente pega o I Ching, ele tem 64 possibilidades, 64 hexagramas, que seria toda a descrição do universo dentro daquela tradição, né, que alguns chamam de filosófica, outros chamam de sabedoria, outros chamam de religião, mas enfim. O que é interessante nessa ideia é que quando você descobre essas relações, né, você entende essas relações, você consegue, de alguma forma, operar nesse universo, né? Esse universo, mais uma vez, voltando a Descartes, né? Que o mundo, né, o mundo é criado pelo nosso pensamento, né? Não no sentido abstrato, né, daquele mundo platônico lá, mas no sentido que o Platão quis dar. Né? É preciso que eu pense o mundo, que eu interprete o mundo para dar sentido a ele,
para poder manipular esse mundo e fazer algo dele. Só que, à medida que eu formo uma ideia de mundo e que eu manipulo o mundo, essa ideia me captura. É o punk, é o hippie e é a ciência. Eu crio sei lá, um smartphone para possibilitar a comunicação, conecto ele à internet, que é para possibilitar a gente compartilhar a ideia, e aí vem logo uma bolha, um algoritmo que me aprisiona nessa ideia. Eu fico vendo vídeo de gatinho, como é o meu caso, ou gente dançando, como é o caso de muita gente no TikTok, nessas outras coisas, e fica aprisionado. O celular que me permitiria ver todo o conhecimento do mundo no meu bolso enquanto eu estou lavando a louça do café da manhã ou do jantar, ou cozinhando, vai me aprisionar ouvindo outras coisas que não o nosso podcast maravilhoso que abre a sua cabeça. Falei pra caramba, né, gente? Foi mal aí. Não, não. Não, mandou bem. Tá, a gente está absorvendo ainda. A gente falou ali da concepção estética do filme, estamos falando aqui da construção da Matrix, que acabou a gente tendo um paralelo agora no mundo real e tal. Mas eu acho interessante a gente falar ali na questão, que é uma coisa que a última vez que eu assisti o Matrix me incomodou um pouco, que é essa questão messiânica, né, cara? A vinculação da solução do problema a um salvador, né, que eu acho que hoje, no mundo nosso, no mundo que nós estamos vivendo, esse lance messiânico, né, esse sentimento sebastianista, esse sentimento cristão, né, de que o Salvador vai voltar para nos libertar, está nos atrapalhando. Sabe? Quando eu falo que eu não gostei da solução desenrolada, né, nos outros filmes e tal, até eu acho que nos outros filmes a questão do messianismo ela reduz um pouco, mas a solução está toda calcada no Neo, e lá no finzinho, né, do terceiro filme, realmente ele era a solução, ele sozinho era a solução da coisa. E para a gente extrapolar essa metáfora para o mundo nosso aqui de fora, fica meio ruim, cara. Eu acho que um dos problemas que a gente está enfrentando no mundo hoje é esse messianismo, sabe? É eu querer... O fulano é que vai resolver, eu tenho que manter o fulano na presidência, que ele que está resolvendo, eu tenho que trazer o outro de volta, porque é isso, ou eu tenho que esperar, né? Eu falei de cristianismo e sebastianismo, né? Porque é o do retorno, mas também tem o esperar o novo Messias, né? Tem que surgir um novo líder, um novo coisa. E tem horas que a coisa fica meio assim, eu fico pensando, eu gosto de citar sempre, é o Senhor dos Anéis, né? Quem é o herói do Senhor dos Anéis? Quem é o Messias? Quem é o Salvador do Senhor dos Anéis? Não tem, cara. Não tem. O Senhor dos Anéis ele funciona como um relógio, né? Cada engrenagem está desempenhando um papel que vai desenrolar na solução do conflito que está acontecendo. Se você tirar qualquer uma daquelas engrenagens lá que trabalham, até engrenagem não fica uma metáfora boa, porque eles trabalham independentemente, né? Você tem os grupos separados fazendo ações bem distintas, mas todas aquelas ações vão convergir na solução. Então você não tem um protagonista. Não é o Gandalf, não é o Aragorn, não é o Frodo, não é o Sam. Talvez a melhor metáfora seja um organismo, né? Um sistema, talvez. Né? Um organismo, é verdade. Mas e aí a crítica que eu tenho hoje para o Matrix é ficar calcado nesse messianismo, né, do cara ser o escolhido. Ele é o cara, né, do One. Ele é o cara. Ele vai nos salvar. E realmente a coisa desenrola para isso, né? E essa metáfora ser transposta para o mundo aqui fora não fica legal. Não é assim que a gente vai sair do buraco. Ficar esperando um Messias. Jogar a responsabilidade para um terceiro, né? Isso. Sempre é isso. Aí a gente pode voltar no nosso episódio sobre Duna, né, que a gente falava do Muad'Dib, né, que é o Messias, mas é um Messias que não... Na realidade, ele percebe, ele descobre que todos os atos dele resultaram no fracasso. Aquela discussão que a gente teve lá do... como é que é o nome dele? Osmandias, né? Osmandias. Ele construiu aquele troço enorme e, de repente, só sobraram os pés. Eu acho que tem os nossos ídolos não têm essa consciência, eles continuam achando que eles vão permanecer.
E aí eu realmente não sei se o Neo tem essa consciência. Na hora que ele realmente entende o que está acontecendo, que ele vence, né, as regras do código da Matrix, ele assume o papel de Messias mesmo, Sim. né? E ele participa ativamente, né? Ele é bem menos líder do que o Muad'Dib vai ser. Sim. É verdade. Né? Ele é bem menos líder, ele é muito mais protagonista da revolução Sim. do que um líder da revolução. E o que a gente precisa é isso, de uma mudança coletiva. Cara, eu não sei se eu já contei para vocês, mas em 2000 eu estava entrando no pro doutorado lá na Psicologia Social da USP, do Instituto de Psicologia, e aí eu fiz uma matéria, uma disciplina, e a gente teve que fazer uma pesquisa, e era a época daquela festa do descobrimento, né, do achamento do Brasil, teve aquela exposição maravilhosa dos 500 anos, e na vibe, no hype da exposição, eu e 3 colegas, uma moça de Curitiba, uma moça do Espírito Santo, uma de São Paulo e eu aqui em Belo Horizonte, fiz uma pesquisa simplesinha, assim, sem grandes validades científicas, com 24 formadores de opinião das quatro capitais, 4 capitais, né? Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Vitória, e entrevistamos formadores de opinião. Então, assim, tinha desde maestro, a deputado, a professor, a pesquisador, a líder de biblioteca comunitária, artista popular, mas pessoas que tinham uma representatividade, né? A gente não tinha como fazer uma coisa mais extensa, eram entrevistas em profundidade. E uma das perguntas que a gente fez era aquela época, né, muito messiânica, né, muito marcada por uma coisa meio Joaquim de Fiore, das idades, e que estaria chegando no ano 2000, né, então a idade do Espírito Santo viria aí, onde haveria mais amor, né, a tecnologia iria nos libertar, essas coisas todas que a gente acreditou, que chegou a sonhar até 2013, sei lá, e em 2017, 2018, tudo caiu por terra, não só aqui, mas no resto do mundo, né? O presidente que era padre foi preso, o presidente que era índio foi acusado, o presidente que era... enfim, nós sabemos de tudo isso. A presidenta mulher foi deposta, né? O presidente negro não foi deposto, mas depois veio aquela coisa que o substituiu, né? Então o mundo perdeu um pouco a esperança, né? Então essa coisa meio, como você falou, Drius, sebastianista, meio que caiu por terra. Mas naquela época a gente fez uma pesquisa que deixou a gente muito feliz. A gente perguntava, né, quais eram os problemas do Brasil. Os problemas eram esses que as pessoas sempre falam, né? A corrupção foi pouco mencionada, mas outras coisas foram bem mencionadas. Mas a gente perguntava e a gente ficou muito feliz com a resposta, né? Quem poderia resolver os problemas do Brasil? Todos os 24 entrevistados e entrevistadas disseram que era o povo. Nós ficamos muito felizes. Logo depois nós ficamos muito tristes, porque quando a gente pedia para dizer quem era o povo era sempre os outros, o povo não era nenhum dos 24 falantes. Isso é muito doido. Quando o povo é os outros, eu não faço parte da mudança, eu fico espectador da mudança. E aí eu fico olhando Lula e Bolsonaro. O que os elegeu foi a ideia de que eles eram um povo que vai fazer a mudança para mim. Isso bate exatamente no que vocês estão falando, né? Enquanto o povo não sou eu, o povo é alguém, é a encarnação do povo, é o Messias, né, que vai fazer a transformação, as coisas não transformam. Isso é muito louco. É muito triste pensar que uma pesquisa sem grandes validades científicas se mostra sempre tão atual. Eu não me canso de ler. Eu não cheguei a publicar isso, porque cada vez que a gente vai publicar, acontece um fato político novo e a gente acaba. Eu desisti na eleição da Dilma. Mas eu uso esse texto com meus alunos, passo, cheguei a dar ele de presente uma vez que eu me encontrei com ele. Falei assim: olha, pensa nisso aqui. Né? Não sei se ele leu, mas pelo menos foi para a mão dele. Né? Mas eu acho que a gente tinha que refletir sobre isso, sabe? Eu já refleti muito sobre isso. Eu acho que você está certíssimo, Deus. Mas é uma coisa assim, quando eu vi o filme lá em 2001, isso não passou pela minha cabeça, né? E depois, mais recentemente mesmo que eu comecei a ter esse sentimento assim de não é uma ideia que me agrada mais, essa ideia de Messias. Lá
na minha dissertação do mestrado, eu estava estudando, né, o romance policial noir, e filme noir, e essas coisas. E tem um lance que acontece na literatura, e no século XX isso ficou muito mais, como é que eu vou te dizer, penetrou muito mais na sociedade, né? Porque ali no começo do século XX começa a ter como é que é o nome do negócio? Tem tudo a ver com a minha pesquisa, o pulp magazines, né? Uhum. Aqueles livros baratos e tal, que tem as histórias. Aquilo atingiu muita gente, você tinha muito mais gente que sabia ler, né? E que comprava aquilo com o troco, né? Eu lembro que meu avô, aqueles livros de faroeste da Estefânia, né? Da coleção Estefânia, meu avô tinha malas e malas daquele livro. Ele Meu pai tinha de lia, história policial. Eu tenho alguns tinha, encadernados aqui, é muito legal. De tinha, 1938, meu pai é muito velho, né? Se ele tivesse vivo, ele estaria com 118 anos. nossa. É. E meu avô tinha malas e malas cheias daqueles livros e tal. Então, meu avô é um bom exemplo, porque não era um cara de posses, né? Era uma família bem humilde. E ele consumia esses livros adoidado. E o que aconteceu nessa expansão do pulp, né? Aí falando de Estados Unidos, ou tinha um nome isso no Brasil, agora eu não lembro como é que chama. Mas isso atingia muita gente e eram histórias em que tinha um cara que resolvia o problema. Sim. O fato que você tinha uma história com um herói lá, escrita pelo Júlio Verne lá no século XIX, isso atingia muita gente, sim, mas não atingia tanta gente. E com a popularização, né, o livro pulp e depois a história em quadrinhos, etc. Tal, esse negócio do cara que resolve o problema foi se popularizando. E aí você chega nos filmes, né, que aqui no Brasil a gente chama de policiais, e muitos não têm nem polícia, mas os policiais mesmo, quantos filmes você conhece que tem uma cena que o chefe de polícia chega para o cara e fala assim, me entregue sua arma e seu distintivo, você está suspenso. E o cara sozinho vai resolver o problema por fora da instituição. Né? Então, isso aí vai criando essa exposição, que aí se você for pensar ao longo do tempo, é um tipo de firehosing também. Né? Que é o cara que resolve sozinho, vai estabelecendo na cabeça dessas pessoas a ideia de individualismo. Tem um indivíduo que resolve o problema. Esse cara é o cara que vai resolver. Rodrigo, tem muita gente que associa essa massividade de filmes de super-heróis hoje com essa questão do Salvador é aquele que quebra a lei para poder fazer justiça, né? O Gilbert Durand, dentro da antropologia do imaginário, chama isso de o mitologema do homem providencial, né? Que é o salvador da pátria, né? É o cara que vem e resolve. Então, essa é uma ideia que eu hoje em dia eu fico querendo lutar contra isso, mas é muito difícil, está muito massificado. Só que as pessoas estão extrapolando muito da ficção e levando isso para a realidade. Né? Você vê aquela notícia que bomba é a do cara que reagiu ao assalto e espancou o assaltante. Pois é, amigo, mas o cara que reagiu ao assalto e espancou o assaltante, o assaltante acabou preso ou morto, né? E que você está considerando herói, é um. Mas enquanto isso aconteceu com um, outros 50, no mesmo dia que reagiram ao assalto, morreram. E os bandidos saíram de boa. Então, essa ideia de ficar criando heróis, cara, isso está na hora de passar, bicho. A gente está nessa desde sempre, desde que a escrita foi inventada, e já deu, né, meu? O famoso coisa do Batman lá, o Batman que chega, dá porrada em todo mundo, ele é um fora da lei, mas a justiça, quem faz é o fora da lei, né? E tem até o bate-sinal para convocá-lo. Daí você põe uma capa, né? O cara põe uma capa, dá um martelo na mão, né? Em vez de fazer justiça, ele acha que é super-herói, pode fazer o que quiser. Pois é, sai por aí. O positivo no Matrix é que ninguém vai virar o Neo, né, cara? Ali a ideia é muito mais metafórica do que literal, né? Essa ideia que eu tô falando do herói dos filmes policiais ou do faroeste e tal, essa é uma ideia que os caras transpõem literalmente para a vida real, né? Sim. Aí é que realmente não presta. Mas de certa forma, se olhar as sequências de Matrix, quando
Fica meio que subentendido, né, que o próprio Neo só faz parte, ele é só uma engrenagem do sistema todo para andar, faz um pouco sentido, né? Sim, sim. Uhum. Mas ainda assim, ele é menos líder do que o Muad'Dib. Eu estava pensando nisso que vocês falaram, e eu pensando, se a gente pensar nessa ideia de que não tem como a gente sair desse mundo, infelizmente, a gente está preso nessa Matrix, e essa eterna oposição entre mudança e continuidade, entre estática e transformação, vamos chamar assim, essa dialética, precisa de um agente, né, que esse agente sejamos nós, o povo, né, ou algum representante do povo, infelizmente, né, eleito por ele e a qual é delegada uma potência muito maior do que ele deveria ter, na realidade ele deveria representar os desejos do povo, mas quando a gente pensa nisso, né, que a gente está preso nesse ciclo, talvez a ideia do Neo como herói, do Neo como transformador, né, e essa metáfora, né, ela possa ser evocada de uma outra forma, né, que já que a gente está sempre sendo capturado por essa tendência, vamos chamar da cultura, da ordem, né, da estática, da estática no sentido não de energia estática, mas de estar estático, né, de aprisionar a gente, talvez o que a gente precise, ou que a gente tenha que se conformar, com as possibilidades que nos são oferecidas de ter, digamos, estopins, fósforos, pederneiras que acendam a centelha para desencadear movimentos, ainda que eles não sejam perfeitos, né? Então, a gente precisa, talvez, nesse início, ter a sabedoria de escolher quem vai ser a centelha e para que lado essa centelha vai apontar, pensando, por exemplo, na situação atual, né? Nós não estamos diante de uma situação muito difícil, uma escolha muito difícil, né? Temos uma escolha razoável e uma escolha pavorosa, né? Então, talvez o que a gente precise é fazer essa escolha dentro do pragmático, e aí eu queria falar, o que eu queria falar agora há pouco, né? A gente talvez tenha que nos conformar com uma escolha pragmática dentro do que é possível, mas sempre manter em mente que o ideal precisa ser buscado, e talvez numa próxima escolha a gente possa caminhar um pouco mais em direção a esse ideal e trabalhar nesse mundo das ideias, né, no mundo fora da Matrix, ou no mundo real, né, já que a Matrix é a nossa realidade, mas é uma realidade controlada, né, ir para esse outro mundo, esse mundo de reflexão, de extrapolação, de traçar desenhos, de traçar planos, de traçar modelos, de buscar ideias, contornos mais amplos que nos ajudem a compreender esse mundo de matéria, esse mundo do samsara, esse mundo que nos aprisiona, e encontrar soluções para ele e tentar numa próxima, né? E aí a gente pensa nisso, né? Nas atualizações da Matrix, né? Ela vai se atualizando e a cada nova atualização cabe a nós tentar buscar uma solução melhor. E aí eu lembro sempre da imagem da Oráculo apresentando lá a sua versão e aquela menininha que a gente não sabe quem é, né, mas que provavelmente é a nova Oráculo da nova atualização da Matrix. Eu não sei se a gente consegue ir muito além disso, mas ir além, refletindo, de braços dados com Platão, com um pouquinho de lógica de Aristóteles, né, talvez seja o que é possível para nós, que não somos Neo, mas temos que ser Neo. Eu já estou muito filosófico. Tem que ser Neo. Nós temos que ser Neo. O que nos sobra é ser Neo, não senil, no sentido de senilidade. Senil, eu tô quase lá. Eu já sou senil, sou mais velho de todo mundo aqui. Olha só, o que me pegou mesmo lá no fim do Matrix e que me fez desgostar um pouco dos outros filmes foi muito disso, cara, né? Naquele momento que ele fala no telefone lá, assim, velho, eu desmontei esse negócio aqui, eu sei como é que esse trem funciona, abre teu olho que eu tô indo te pegar, né? Que ele fala com a Matrix, né? De fato. E o que eu montei na minha cabeça ali era isso, que ele ia espalhar esse conhecimento que ele tinha e que ia montar eu não gosto de falar exército, que fica um negócio meio assim, né? Mas um grupo de pessoas que iam agir para desmontar a Matrix com o resto das pessoas, entendeu? E aí não é o que acontece, né? Não, o desenrolar do filme não é isso.
Eu acho que por isso que eu fiquei tão desgostoso do segundo e terceiro filme. Eu criei uma expectativa de um levante, né, daquelas pessoas que já estavam fora da Matrix, e isso não acontece. Né? O levante, de fato, não acontece. Eu fico me perguntando se isso não é uma questão que é típica do americano, né? Ele faz a proposta da mudança, denuncia o problema, mas na hora de fazer a mudança ela é para poucos ou ela é restrita em algum lugar. Eu não sei como é aquele nome daquele filme que tem o Wagner Moura, um filme de ficção científica, que tem Elysium. Elísio. Elysium, que é exatamente essa ideia. Tem toda uma revolução, as pessoas e no final a revolução é para poucos, assim, é uma coisa que ela morre meio na praia, né? A grande discussão ela não é alcançada porque se for proposta, ela fere as ideias, aquilo que eu falei, né? Das ideias mais entranhadas do capitalismo, né? Elas estão tão presentes que como assim vai ir além disso? É, Mas eu acho que ela até é humana, né, cara? Que no final das contas as evoluções acabam sendo instrumento para poucos mesmo, né? É. No final elas são deixadas de lado para poder se estabelecer um poder novamente. E aí só quem está no topo é que se beneficia. vocês já viram Danton, né? O filme. Tanto é Tá lá, Revolução, não é né? isso o título que deram em português? Eu não sei. Quando eu vi no cinema na época e eu só lembro de Danton. Danton, né? Não- Uhum. Mas o que você Mas, ia comentar do Danton Drews? não, é isso aí, cara. Por que o Danton perde a cabeça, literalmente, no filme? Porque ele olhou e falou assim, uai, bicho, é só isso que vai acontecer aqui? Não, a ideia nossa era outra, hein? Uhum. Né? Eu me lembro de um amigo ele é da vida liberal, né? Então, assim, essas pessoas que fazem swing, né? Que estão nesse ambiente, e ele falava assim que supostamente a galera do swing devia ser super liberal, mas as pessoas encaram as coisas. O que é liberal deles é um liberal dentro dos cânones da nossa sociedade. Então tem uma série de preconceitos que eles reproduzem lá, o lugar da mulher, a estereotipização do corpo feminino, a objetificação da mulher, os estereótipos de masculinidade, estereótipos de sexualidade masculina e feminino, aquilo que é interdito e aquilo que é permitido, reproduz tudo que a nossa sociedade, vamos dizer, fora daquela bolha, reproduz. Então, eu acho que é um pouco nessa direção, assim, a gente inova, mas não inova muito. Mas é isso, né? É humano. Eu lembro sempre de uma pichação que havia perto lá da Rua Cobre, na época eu estudava, fazia graduação na FUMEC, lá nos saudosos anos 80, saudosos para quem vive hoje, porque naquela época era uma droga. E aí tinha um muro lá que tinha um baita de uma pichação gigante. Errar com H é humano sem H. Eu já vi essa. E humano, não tinha nem acento. Errar e humano. Mas esse Errar negócio é humano est. esse negócio a mudança, né, acontece e acaba que, no fim das contas, ela beneficia uns poucos. Me lembrou uma frase que é tipo um ditado popular, eu não sei se é americano ou se é inglês, que é "The more things change, the more they stay the same", né? Quanto mais muda, mais igual fica. Exatamente. É por isso que as mudanças, e aí foi a expectativa toda da revolução lá com o Neo e tal, as coisas têm que acontecer aos poucos, né? Então eu criei na minha cabeça aquela história do Neo indo lá e treinando, ensinando as pessoas e a coisa se espalhando, etc e tal, e a Matrix né? ser roubada. Pois é. Agora eu já estou pensando de onde que veio essa ideia, cara. Eu me achava um gênio, por isso que veio do Grant Rabbit. Mas olha só, cara, e aí os outros filmes me frustraram com isso, cara. Eu queria muito que tivesse sido dessa forma, sabe? Mas é engraçado que eu também eu detestava o 2 e o 3, saca? O primeiro é tão catártico no final que quando vê a sequência, eu acho que qualquer sequência podia ser maravilhosa. Todo mundo ia ficar frustrado, saca? Porque o primeiro é muito catártico. Muito. Tanto que esse ano passado, esse ano eu fui reassistir
pela primeira vez o Reload e o Revolution, cara. Aí eu olhei e falei, ah, cara, tão datado, né? Principalmente por conta dos efeitos especiais, eles estão meio datados. Mas eu olho e falo, ah, cara, não é tão ruim assim não, sabe? Eu É, acho que a minha expectativa é que detonou mais do que isso, propriamente o filme, sabe? É isso é uma engraçado. conversa, é a conversa que eu tive com o Yuri há pouco tempo. O Yuri sentou comigo e falou assim: pai, assiste os filmes, eles não são ruins como você está lembrando deles. E eu não, eu tô meio preso na minha. Eu gosto de não gostar. Pronto, eu É o escolhi. seu Eu hobby. sei, não, eu sei que esse bife não é bife, mas eu vou comer assim mesmo. Eu tô lembrando aqui, falando de Matrix, uma história, é uma anedota, né? Uma história que aconteceu comigo em relação ao Matrix. Houve uma época que eu fui casado e a minha ex-esposa trabalhava com prevenção à hanseníase e lepra, e tinha várias pessoas que eram missionários que vinham para cá, pessoas com formação. Então houve uma época que veio o Johan, um holandês que era pastor e médico, né, para trabalhar com hanseníase aqui, e aquelas coisas de você fazer sala, apresentar as coisas da cidade, primeira vez dele aqui e tal, fui levá-lo ao Mercado Central. E ele, muito religioso, né, eu não sei por que cargas d'água, começou a debater Matrix comigo num bar do mercado, em pé num bar do mercado. Se eu não me engano, era no bar do Pedro, mas eu não tenho muita certeza. E aí tava lá, o Bar Fortaleza, alguma coisa assim, tava lá tomando cerveja com ele, e ele começou a debater Matrix comigo e tentando me convencer que Matrix era uma tentativa anticristã de manipular as mentes da pessoa, uma teoria conspiratória, cara. Isso em 2000 e, sei lá, 2002, 2003, minha filha não tinha nascido ainda, então foi antes de 2004. Uma teoria conspiratória, cara. E aí que aquilo que era uma mistura, pegavam o cristianismo, misturavam com o budismo, misturavam com outras religiões, e aí eu fiquei pensando que a gente está discutindo isso tudo, né? E eu tentava argumentar com o sujeito que não era bem por aí, né? Que eu tinha visto o filme sob uma outra perspectiva, e era um cara instruído. E eu tentava conversar com ele e falava assim, olha, do ponto de vista de filosofia, tem essas ideias, e o cara não aceitava. É aquela coisa que o Deus acabou de falar, assim, ele estava agarrado do bife dele, e era tão importante ter um inimigo a combater, que ele não conseguia entender. E as pessoas no mercado começaram a olhar para a gente, porque a gente estava discutindo em inglês, né? Eu com esse meu inglês maravilhoso, tentando debater com o holandês lá falando em inglês, e as pessoas passavam e estavam quase chamando segurança, porque eles acharam que o cara ia partir para cima de mim na porrada. E foi muito engraçado, porque era exatamente essa sensação que vocês estavam descrevendo agora há pouco, de tentar conversar com as pessoas não quererem ouvir, não darem conta de ouvir, porque estão abraçadas numa ideia. E isso, cara, há 20 anos atrás, deve ser 2002. É muito louco pensar isso. Sabe, a conclusão que nós estamos chegando aqui é que o mundo está vivendo a epidemia do Cypher, né? É verdade. Cheio de Mas é Cyphers aí. engraçado do jeito que foi falado, citou o meme, né, e falou que como as coisas idiotas contaminam. Veio na cabeça o vírus, né, cara, de computador, que é uma coisa, é um arquivo bobinho, né, que pode ficar escondido no meio de tudo e destrói tudo, né, cara? É. Verdade. Porque é isso, né? Porque é aquela história, que nem o câncer, a gente tende a associar o câncer à ideia de uma doença terrível, de um ser terrível que nos acomete. Mas o câncer nada mais é que uma célula que passa a funcionar errado. Ela é aquela história, tem alguma coisa bobinha que acontece, ela é uma mutação simples, mas extremamente perigosa, que vai alterando, ela reproduz rápido, reproduz cópias ruins, e se alimenta demais, consome muita energia e destrói um organismo, né? Que é isso que você falou, João. O vírus ele entra e papapá, e derruba seu sistema, bagunça seu computador, destrói seus arquivos, e aí tem hora que não dá mais nada, tem que digitar tudo de novo, ou baixar da internet e comprar um computador novo. Essa metáfora do vírus, o agente Smith também usa, né, na conversa que ele tem com o Morpheus, né? Sim. Ele fala isso mesmo, a humanidade é um vírus, cara. Vocês estão aqui destruindo a Terra e é isso.
Mr. consumindo, Anderson. se reproduzindo. Isso aí é só no fim. Essa história é só no fim. Mr. Drills. Mr. Drills. Deixa eu puxar uma... Gente, Pô, vocês estão Medeco, puxando, vocês apertaram, estão puxando e não me deram. O que está acontecendo? Eu vou puxar uma ideia que o João falou aqui, dos efeitos especiais datados, e etc e tal, né? Que isso sempre acontece, né? Não tem jeito, a tecnologia evoluiu e o filme foi feito com uma tecnologia que tinha as limitações da época e tal. Mas, gente, aquela cena do tiroteio no hall de entrada daquele prédio Sim. ainda é uma das cenas de ação mais legais da história do cinema, cara. Como aquilo é legal, bicho. É legal mesmo. E como foi copiado, né? Como foi? Mas eu preciso fazer uma retificação, assim, para que não haja problemas. Eu não acho os efeitos do primeiro tão datados assim. Eu acho os efeitos do segundo e do terceiro muito datados. É porque eles O primeiro ainda exageraram no salva. CGI. O primeiro... Aqueles gêmeos lá, albinos, cara, quando eles viram fantasmas é desanimado, né, cara? Hoje não bate mais. Mas o primeiro eu acho que funciona muito bem ainda. O primeiro tem muito efeito prático e muito efeito fotográfico, né? Tem bem menos computação gráfica do que os outros dois, né? Não tem dúvida disso. Até porque eles não tinham muita grana, né, para fazer o filme. Aliás, os efeitos práticos, eles envelhecem muito menos. A gente vê aqueles filmes de Hollywood... não precisa ir longe, né? Muitas coisas da primeira trilogia de Star Wars, né, tem imagens maravilhosas e eram cenários pintados, né? Não era computação gráfica. Tinha um camarada que ia lá e pintava no vidro camadas e camadas de cenário para criar aqueles efeitos. Mas Dagobah inteira, que Dagobah é linda, né? Do Império Contra-Ataca, e grande parte dele, tirando as arvorezinhas do primeiro plano ali, a água e as plantinhas, são cenários pintados em vidro ali. Eu esqueci o nome da técnica, mas... Matte paint. Sim. É maravilhoso aquilo. Eu acho que o efeito prático ele é muito bacana. Os filmes da Hammer, né, aqueles filmes antigos, tem muita coisa tosca, né, de terror, para quem gosta, né, mas tem muita coisa que é muito legal. Tem muita coisa que a própria tecnologia estraga, né? Aqueles filmes da Universal, que foram remasterizados em alta definição, etc e tal, cara, como é que é o nome? O Homem Invisível saiu tão prejudicado, cara, sim, dessa restauração, porque você enxerga os fios que estão suspendendo as coisas. Né? Antes não dava para ver, cara. Não dava para ver. E agora você vê tudo. É uma pena. Isso complica. Mas, cara, essa cena do tiroteio é um negócio muito fantástico, cara. E outra coisa que eu estava lembrando é que o Matrix ele tem um mérito aí, fora de toda a parte filosófica e o diabo, que é de trazer a estética oriental em várias camadas, né? Nas coreografias das lutas, na utilização dos cabos, né? Aquela movimentação dos personagens com cabo, né? Dos atores com cabo, isso é daqueles filmes orientais. E a estética muito de mangá e anime, né, cara? Aqueles closes estourados assim com como é que chama isso? Profundidade de foco infinita, né, bicho? Então tem aquela cena que a Trinity encosta a arma na cabeça do agente e fala assim, desvia agora. Cara, aquilo é lindo, cara, e é um desenho de um mangá, bicho, aquilo ali. Né? A arma em primeiro plano é enorme, assim, e a Trinity lá no fundo, bicho, você enxerga tudo no mesmo foco, né, cara? É muito legal, e isso acontece algumas vezes no filme, né? E essa estética oriental, né? Aquela coreografia de lutas, cara, aquilo não existia em filme ocidental. Né? Aí depois veio o Tigre e o Dragão, abriu espaço para o Tigre e o Dragão, o Tarantino começou a usar essas coisas, né? Mas foi no Matrix que o negócio começou, bicho. Né? Artes marciais coreografadas daquela forma. Sim, mas eu acho também que o Matrix assim, foi o primeiro filme que materializa para o cinema mesmo, até mais que o Superman 1, de que fazer filme de quadrinho é possível, saca? Porque depois dele que começou, é possível, vamos fazer uns filmes cheios de efeito aí com muita luta, super-herói, porque
Matrix, no fundo, ele não deixa de ser um mangá e uma revista de super-herói ao mesmo tempo, né? O É, Matrix é uma miscelânea de coisas, né, cara? Porque ele tem um quê, às vezes, né, no visual. Eles foram beber lá no filme no ar, né, com muita sombra, né, sim. muito ângulo, né, umas sombras angulosas assim e tal. E foram beber lá no Faroeste também, cara. Tem muita cena, aquela cena da luta do Smith e do Neo no metrô, cara, é puro Faroeste, cara, né? Fica Até filmando o a mão, ventinho, fica o filmando a vento mão do passa. Neo, o vento passa, aí os jornais vêm rodando e o Neo mexe a É, mão como se fosse sacar a arma. Aquilo ali é duelo ao sol, cara, né? Hum. Então ele tem todas as influências e referências que ele faz que são muito bem colocadas. Não é nada me parece gratuito quando eu assisto o filme de novo hoje, né? sim. É. Eu tô aqui pelejando, cara. Aquela sequência que eu acho maravilhosa de luta de treino do Neo com o Eu, Morpheus, né? Que eu acho muito legal. Ela é inspirada num filme, eu estava procurando aqui enquanto vocês falavam na internet, que ela repete a mesma angulação de um filme. As tomadas são as mesmas. E não é um demérito, porque trouxe essa angulação e popularizou ela. Eu estou tentando lembrar qual era, mas eu não estou conseguindo. Mas eu acho maravilhosa aquela cena. É uma das cenas de luta é mais linda, cara. legais. Ela é linda. Linda. E o cenário muito legal, né, cara? Aquele dojo, né? Nossa, sabe a hora que eles estão naquele cenário branco e as prateleiras vêm igual um Sim. trem na frente? Sabe? Toda vez que eu tô na rua e passo um ônibus de frente assim, olha a Matrix. A sensação. É isso exatamente. No construto, que eles chamavam. É isso mesmo. É isso? Eu acho que é isso, galera. Eu não tô, não me ocorre mais nada, não. É, eu queria contar as duas historinhas. Do dia que Eu, nós assistimos Matrix, cara, o Augusto nunca mais deixou de me chamar de Mister Anderson. E o povo que chegou na banca lá, pro papo da banca depois, só me chama de Mister Anderson até hoje, sempre que eu encontro. Mr. Então Anderson. foi o apelido que eu não pedi e é uma sacanagem que é o apelido com seu próprio nome, né, cara? Isso é surreal isso. Eu não conheço Puseram ninguém que tem, um título na frente. eu não conheço ninguém que tem apelido com o próprio nome. Isso é coisa de canalha. É verdade, é canalice coisa de canalha. pura. Outra coisa, cara, eu vou lembrar o Alexandre aqui de novo, que nós já falamos do Alexandre no último episódio, mas o Matrix ia estrear numa sexta-feira, mas teve uma sessão, eu não sei onde, foi essa que o Joá foi, provavelmente, à meia-noite da Paládio. quinta-feira. Foi no Paládio? Acho que foi no Paládio. E eis que, né, eu tinha combinado de ir com o Newton, vocês lembram do Newton? Estava sempre lá na banca também, era filho de um professor lá da física. Eu tinha combinado de ir com o Newton na sexta, né? Eu, o Newton, a Alessandra e tal. E aí, velho, chegamos lá na UFMG, o Newton chegou para mim e falou assim, cara, o Alexandre foi assistir Matrix ontem. E nós ficamos o dia inteiro, bicho, fugindo do Alexandre, cara. Ah, sim, entendi. Agora eu compreendi. Tempo todo fugindo do Alexandre, bicho. Porque, cara, o Alexandre tá vindo, vai embora, vamos correr, porque a gente não queria, a gente não conseguiu ingresso, né, para o filme de quinta-feira. E a sexta-feira, nós ficamos a sexta-feira toda fugindo do Alexandre, cara. E é lógico, né? Aí depois, na outra semana, bicho, teve várias vezes que sentamos lá, que eu sentei com o Alexandre, a gente ficou discutindo, matamos aula para discutir o filme e tal. É surreal. Não, bicho, mas a gente ficou muito tempo discutindo Matrix, né? Nossa, foi um Foi, assunto de meses. eu acho que só o Clube da Luta quebrou o Matrix. Pode ser, pode ser. Aliás, isso pode ser um tema para outra conversa. 1999, um dos anos mais foda da história do cinema. Para se ir no cinema, claro, né? Que aquele ano foi foda. Já posso deixar uma informação aqui? Pode? Nesse filme que eu assisto uma vez por ano, outro filme é o Clube da Luta. Merecido. Merecido, eu acho. Eu acho. Bom, galera, o que eu Galera, tinha para contar é isso. Já contei as minhas anedotas. eu acho também, eu já Discutimos contei as minhas bastante. mentirinhas. Bom, então, vamos fazer nossas despedidas?
Vamos. Uma mensagem, então a mensagem de sabedoria do profeta. Tan, dararara, Sabedoria com Joá, manda aí, Joá. a mensagem dos nossos colegas. Então tá, eu vou citar o ET Bilu, busquem conhecimento. Você, Drilson. Mas só. Vai lá. Não, mas eu achei assim, foi divertido a conversa hoje, que nós nos propomos falar de Matrix. Eu acho que a gente foi tão profundamente no assunto que esqueceu do filme em alguns momentos, né? É verdade. Mas assim, a conversa parecia que não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver, né, cara? Foi engraçado. Eu vou deixar uma mensagem aqui que eu vou citar o Morfeu, cara. Galera, toma a pílula vermelha, sai dessa bolha, mano. Perfeito. E acho que eu queria terminar deixando aquela mensagem que eu já havia falado antes, né, da gente fazer um movimento de buscar conhecer as coisas, bem na linha, né, de vocês dois, buscar o conhecimento e trazer para o mundo, entender que a gente só transforma o mundo à medida que a gente entende os mecanismos por trás dele. Mas eu vou deixar uma mensagem mais leve. O homem e o tempo se encontram no final de um túnel. Enquanto o homem bate a porta, o tempo tranca a porta e vai embora. Acabou. Porra, Cláudio, a hora que eu estiver acordado 3 horas da manhã pensando nisso, eu vou te chamar no WhatsApp. Socorre aqui, velho. Socorre aqui que deu norte. Bom, gente, então antes da gente terminar, vamos fazer um jabá importantíssimo aqui. Fiquem aí com a mensagem do Catarse, do nosso confrade Dan Oliver, que está fazendo aí a sua campanha para o novo livro dele, Operação Brasil. Vamos escutar a mensagem e dar uma força aí, né, galera? Tira o escorpião do bolso, vamos colaborar. Saudações, amigos da Confraria dos Canalhas. Aqui quem fala é o escritor Dan Oliver, autor do livro Certa Manhã, e dessa vez venho apresentar o projeto de financiamento coletivo Operação Brasil, a história como você nunca viu. Se trata de uma novela histórica, contemporânea, futurista, onde um jovem de 16 anos, logo após perder seu avô, um famoso quadrinista do final do século XX, encontra um ex-espião nonagenário da CIA em uma casa de repouso nos Estados Unidos em 2049. Antes de morrer, o antigo agente decide contar ao rapaz como participou de missões secretas no Brasil, especificamente entre os anos de 2014 e 2018. Entre assassinatos políticos, golpes e fake news, acompanhamos o encontro destes dois universos, um antigo, marcado por conspirações e pelo amor à literatura brasileira, e outro ingênuo e apaixonado pelos quadrinhos dos anos 80. Apoie esse projeto, faça o livro acontecer. Forte abraço para todos os canalhas.